Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Hoje, nessa noite, Deus, Ele não tem que provar nada para ninguém, né? Mas Ele está provando para mim que é Ele quem manda no ser humano, né? Porque eu corri e cheguei aqui. Mas eu agradeço a Deus, né? Porque Ele tem tocado no meu coração. A gente, pela nossa vontade, pela vontade da carne, a gente não estaria aqui, né? Mas o Espírito Santo é Ele quem nos trouxe, né? E eu agradeço a Ele pela fidelidade dEle, né? Por Ele ser tão fiel, maravilhoso e estar em nossas vidas. Amém? Eu quero estar lendo com os irmãos em Marcos. Em Marcos, capítulo 10, e a partir do verso 17. Amém? Amém? Amém. Então aí, né? Eu quero estar chamando aqui para ler do verso 17 ao 31 a nossa irmã Laís. Depois a gente vai meditando em um por um. Na sua, pode ser na sua. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. A minha versão é a versão atualizada, mas eu creio que todo mundo vai entender. Amém? Marcos 10, versículo 17. Quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite o seu pai e a sua mãe. Mestre, desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o homem. Jesus olhou para ele com amor e disse: Falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara, e porque era muito rico, foi embora triste. Jesus então olhou para os seus discípulos que estavam em volta dele e disse: Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantados, mas Jesus continuou: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantadíssimos e perguntavam uns aos outros: Então, quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e disse: Para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus é, pois para Deus tudo é possível. Aí Pedro disse: Veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aquele que por causa de mim e do Evangelho deixar casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, receberá muito mais ainda nesta vida. Receberá 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, terras e também perseguições. E no futuro receberá a vida eterna. Muitos que agora são muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Amém? Deus abençoe. Então, a partir do verso 17, que diz assim: Quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou: Bom mestre,
o que devo fazer para conseguir a vida eterna? O 18, Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Amém? Então aqui o que a gente pode ver, né, que esse moço, esse homem, ele chegou até Jesus, né? Então a gente pode imaginar o quê? Que ele já tinha ouvido falar de Jesus, né? Ele pode ter visto Jesus fazer algum milagre, pode ter ouvido, né? Mas ele com certeza tinha ouvido falar de Jesus. E ele sabia quem era Jesus, né? Por isso ele foi e ajoelhou e fez essa pergunta, né, para ele, para Jesus. E nós sabemos quem é Jesus, né? Às vezes a gente acha que sabemos, né? Mas às vezes não sabemos. E ele disse para Jesus: bom mestre, o que devo fazer? E Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Só Deus é bom e ninguém mais. E eu lendo esses versículos, eu vi que aqui tem muita coisa, né, que a gente pode falar. Tem muitas coisas, né? E o 18 que Jesus disse, a gente pode perceber o quê? A primeira coisa, em Jesus, né? A humildade de Jesus. Ele diz aqui pro homem: por que você me chama de bom? Só Deus é bom e ninguém mais. Então nós, como cristãos, nós temos que saber que na terra não existe ninguém bom, né? Às vezes a gente fala: ai, o meu amigo é tão bom, né? É tão bom, fulano de tal é tão bom. Mas será que ele é bom? Né? Se você fizer alguma coisa para ele, será que ele vai continuar sendo bom? Não, só Deus é bom, né? Nós temos que meditar muito nessa palavra. Somente Deus é bom. E aqui diz: e mais ninguém, né? Às vezes eu posso dizer: eu toco muito bem, eu sou bom, né? Se você toca, se você canta, é porque Deus é bom. Ele deu esse dom, né? Ele dá dom pra gente e às vezes a gente não pode se exaltar, né? Se Jesus quisesse aqui, ele poderia falar: eu sim, eu sou bom. Claro que eu sou Jesus. Mas ele disse: por que você me chama de bom? Só Deus é bom, né? Então, às vezes a gente acha um amigo, né, ou um parente mais bom que Deus, né? Às vezes a gente fala com um amigo, conta todos os segredos e não conta para quem realmente é bom, que é para Deus, né? Então, a partir de hoje, e eu meditando nesse versículo, principalmente nesse, eu comecei a mudar, né? Eu comecei a mudar a minha maneira de falar. Tem gente que chega em mim e fala: o que você acha daquela pessoa? Antes eu falava: ele é muito bom. Hoje em dia eu já falo: ele é legal, ele é uma boa pessoa. Porque bom é só Deus, né? E como eu aprendi também a dizer, né? Aquela pessoa é meu amigo. Eu nunca mais falei isso. Porque eu sempre falo assim: é meu colega, é meu conhecido. Porque amigo verdadeiro é só Jesus. Só Ele, né? É só em Jesus que a gente pode confiar. E ninguém mais, né? A gente pode ter alguém para a gente contar, para a gente, às vezes, tá nervoso, passando uma dificuldade. Mas o amigo verdadeiro, que jamais nos abandona, é Jesus Cristo, né? No momento que a gente está sozinho, que eu digo em ser humano, né? Porque a gente nunca está sozinho. No momento que a gente passa por luta, e às vezes quem você achava que era tão bonzinho para você, que era seu amigo, aonde ele está? Não está do seu lado, né? Mas o verdadeiro amigo, Jesus Cristo, ele sempre vai estar do nosso lado, né? Então, como disse Jesus, se alguém nos chamar de bom, não vamos nos engrandecer, né? Mas vamos dizer: bom, não.
nós somos somente servos de Deus. Bom é Deus, né, que deu o seu único filho para morrer pela humanidade, para morrer por mim, que eu não merecia, né? Então esse Deus, com certeza, Ele é bom. Amém? E aqui diz no 19: você conhece, Jesus falando para ele, né? Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite seu pai e a sua mãe. Aí ele disse: mestre, desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o homem. Jesus olhou para ele com amor e disse: falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara e, porque era muito rico, foi embora triste. E Jesus então olhou para os seus discípulos que estavam em volta dele e disse: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Então aqui o que a gente vê, que esse homem, né, que aqui está homem, moço, ele disse para Jesus que ele conhecia todos os mandamentos, né, que era da época de Moisés. Ele conhecia todos esses mandamentos e ele disse que ele obedecia, né, todos esses mandamentos. Mas Jesus viu que faltava uma coisa nele, né, que faltava ele deixar o que ele tinha em seu coração, que era mais, ele, vamos dizer assim, ele amava mais do que ele amava a Deus, que eram as suas riquezas, né? Então ele não estava servindo a Jesus, a Deus, 100%, né? O porquê? Porque Jesus, ele sabia o que tinha no coração desse homem. Por isso ele disse: falta mais uma coisa, né? Que diz aqui: falta mais uma coisa. Venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres. E disse que esse moço, ele ficou triste, fechou a cara e ficou triste, né? Então a gente vê que isso, como Jesus disse, como é difícil um rico entrar no reino de Deus, né? Mas talvez a gente, hoje em dia a gente poderia dizer: é difícil entrar no reino de Deus. Pode ser um rico? Pode ser um rico, porque se apega a materiais, né? Mas tem tantas coisas que pode nos impedir de entrar no reino de Deus, né? Não é só a riqueza, né? É o que pode ser nos impedir de entrar no reino de Deus: fornicação, adultério, né? Vícios, mentira. Às vezes, e tem pessoas que é rico, mas só que não se apega a essas coisas, né? Mas é se apegado a outras coisas. Então, hoje em dia, o que nos impede, o que está te impedindo de você entrar no reino dos céus? Para esse moço, eram os seus bens, eram os seus dinheiros, né? Que no momento que Jesus falou, ele fechou a cara e ficou triste. E quando vem a palavra para você, né? Como neste momento, Jesus dizendo: filho, para de pecar, para de falar mentira, para de trair, né? Seja obediente à minha palavra. O que você tem feito? Você tem dado ouvido a essa palavra, ou você tem fechado a cara, virado e ido embora, né? Então, hoje em dia, muitas coisas podem nos afastar de Jesus, né? Mas que isso não venha nos impedir de estar longe de Jesus, né? Mas que quando vem a palavra de Deus, a gente possa dar ouvidos, né? E não deixar que essas coisas nos impeçam de chegar mais perto de Jesus, né? Se esse moço, ele quisesse mesmo, de verdade, seguir a Jesus, no mesmo momento ele falaria assim: sim, Senhor, sim, Jesus, eu vou vender, eu vou entregar tudo e eu vou seguir ao Senhor. Mas o que ele fez?
ele não gostou, ele se entristeceu, porque o seu coração estava ligado nas coisas da terra, né? O seu coração estava preso nas coisas materiais, né? Não vamos deixar o nosso coração ficar preso às coisas materiais, né? Não vamos deixar o nosso coração, como já foi dito aqui, pôr em primeiro lugar na nossa vida. Hoje tem culto, mas hoje tem uma festa, um aniversário, né? Será que eu vou no culto ou no aniversário? O que será que eu faço? Vem adorar a Jesus, porque é Ele quem te deu a vida. Aniversário tem muitos e muitos e muitos, né? Como eu sempre digo, às vezes a gente é convidado para ir em tal lugar, né? A gente já foi convidado, já falaram assim, vamos na festa do meu aniversário, tem culto? Não, deixa o culto aí, vamos lá. A gente falou, não, a gente vai, pode até ir, mas depois de adorar ao nosso Deus, né? Então vamos começar a pôr Jesus Cristo em primeiro lugar nas nossas vidas, né? Ai, tá muito frio, hoje eu não vou para a igreja. Ai, tá muito calor, hoje eu não vou para a igreja. Sempre a gente põe alguma coisa, algum empecilho, né, na frente para não adorarmos a Deus, né? Já pensou se Jesus, ele falasse assim, tá muito frio, eu não vou entregar a bênção que você está pedindo, não. Tá chovendo demais, eu não vou entregar a bênção que você está pedindo, não. Tá muito calor, eu não vou entregar a bênção que você está pedindo, né? Então, vamos verdadeiramente honrar e adorar esse Deus, né? Honrar e glorificar esse Deus, né? Vamos pôr em primeiro lugar esse Deus, né? Chegou um parente em casa, vamos adorar a Deus comigo, né? Mas o que muitas das vezes a gente faz? Liga para o pastor, ou para irmão, para o irmão, avisa lá que eu não vou, que chegou parente. Não, chama, né? Vamos adorar a Deus comigo? Se não vai, pode ficar à vontade aí em casa que eu estou indo adorar o meu Deus, né? Aquele que me deu a vida, aquele que é bom. Então, não vamos deixar nada nos impedir de adorar ao nosso Deus. Não vamos deixar nada nos impedir de herdar o reino de Deus, né? Como esse moço fez. Não vamos. Eu não sei se depois dele ouvir essa palavra com Jesus, eu não sei se ele refletiu, né? Se arrependeu e voltou. Eu não sei. Mas não vamos deixar que nada nos impeça. Amém? O 24, vamos estar lendo, que diz: quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantados. Mas Jesus continuou: meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. O 26. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantadíssimos e perguntaram uns aos outros: então quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e disse: para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus é. Pois para Deus tudo é possível. Aí Pedro disse: veja, nós deixamos tudo e seguimos ao Senhor. O 29. Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aquele que, por causa de mim e do Evangelho, deixar casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, receberá muito mais ainda nessa vida. Receberá 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, terras e também perseguições. E no futuro receberá a vida eterna. Amém? Então, nessa palavra, a gente vê, né, que Jesus disse que a gente vai receber a vida eterna, mas também perseguições. Então, para a gente é difícil a gente passar por perseguições, por lutas, por servir a Deus. Sim, é difícil, né? É difícil,
Quem nunca pensou em parar, em desanimar? Pensou. A gente pode até pensar, mas a gente não pode dar lugar para o inimigo, né? Porque é isso que ele quer, é nos tirar da presença de Deus. Mas aqui Jesus está dizendo que quem deixar tudo para seguir a Ele terá o bem mais precioso, né? Que nós estamos aqui, nós não podemos vir aqui para falar: Senhor, eu vim aqui buscar um carro, eu vim aqui buscar uma casa, né? Isso daí não é pecado, claro que não, né? Se foi Deus que fez, Ele tem para nos dar. Mas a gente tem que vir para adorar ao Senhor pelo que Ele é, né? Não pelo que Ele faz. A gente adorando a Ele pelo que Ele é, Ele vai fazer em nossas vidas, né? Porque Ele sabe do que a gente necessita. Ele sabe do que a gente precisa. E diz também que a gente vai receber muitas coisas, né? Mas também perseguições. E muitas das vezes eu não quero receber perseguições, né? Eu não quero ser perseguida. Eu não quero sofrer aflição, eu não quero sofrer tribulação, né? Pelo nome de Jesus. Mas eu quero pedir para Jesus bênçãos, né? Mas eu quero pedir para Jesus me abençoar, né? Mas se Jesus, se Ele sofreu perseguições, como que nós não vamos sofrer perseguições? Se Jesus sofreu, por que nós não vamos sofrer, né? E se Ele suportou, se Ele aguentou, nós também vamos aguentar, né? Nós também vamos suportar pedradas, calúnias. É difícil, mas nós podemos suportar, porque Ele entende a cada um, né? E Ele está do nosso lado. E aqui diz: e no futuro receberá a vida eterna. Então tudo que a gente passa aqui compensa, né? Tudo que a gente passar aqui pelo nome de Jesus compensa, porque naquele grande dia nós estaremos com Ele, né? Quando a gente passar por lutas, a gente tem que pensar assim: mas está vindo coisa muito maior, está vindo coisas muito melhores para mim, né? Aqui na terra sim, que Ele disse, aqui na terra também Ele vai nos abençoar. Mas o principal para um cristão tem que ser a vida eterna, né? A gente tem que buscar Jesus por causa da vida eterna, né? Não é por interesse, não é por nada, né? Dessas coisas terrenas, mas sim porque o nosso nome vai estar escrito lá. E a gente vai subir naquele grande dia, estar com Jesus. E diz no 31, muitos que agora são os primeiros serão os últimos. E muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Aqui mais uma vez é um versículo para a gente meditar e ver que não compensa a gente ser orgulhoso, né? Não compensa bater no peito e falar que eu posso, eu consigo, eu sou. Como muitos dizem, né? Eu sou bom, eu mando na minha vida, eu faço o que eu quero. Não. A nossa vida quem manda é Deus, né? Quem é bom é Deus. Então, aqui diz que muitos que agora são os primeiros vão ser os últimos. E aqueles que são os últimos vai ser os primeiros. Então, nessa é uma mensagem breve, né? Porque eu creio que o que Deus tem para falar, Ele fala em 10, em 15 minutos, né? Não importa o tempo, né? Mas diz aqui para a gente ser firmes, né? O que eu digo para os irmãos: vamos ficar firmes na presença de Deus. E sempre reconhecer que quem é bom é Deus, né? Eu não posso dizer assim: ah, Deus me chamou, eu louvo, eu entendo um pouquinho, alguns versículos, né? E eu sou boa, né? Eu sou bom, eu faço o que eu quero, eu mando na minha vida, eu não tenho que dar satisfação para ninguém.
eu vou na igreja quando eu quero. Mas a gente não pode pensar assim. A gente deve satisfação, sim. Sabe para quem? Para Deus, né? Porque nos momentos que a gente precisa, a quem a gente vai recorrer é a Ele, né? Então a gente deve satisfação, sim, a Ele. A gente deve temor, sim, a Deus, né? Então fica essa palavra para a igreja e para mim também, que eu já meditei muito, né? E aqui fala de várias coisas que o Senhor falou comigo, mas o principalmente vamos tirar dessa mensagem que somente Deus é bom, né? Não vamos, eu sinto de falar novamente, não vamos nos orgulhar de nada. Se o Senhor te usa, é porque Ele é bom. Se o Senhor te chamou, é porque Ele é bom. Se você tem uma casa, é porque Ele é bom, né? Se você tem um emprego, é porque Ele é bom. Se você está aqui andando, não foi porque você quis, é porque Deus é bom, né? Então a gente tem que sempre agradecer esse Deus. Deus, Ele é tão bom, e às vezes a gente murmura tanto contra Ele, né? A gente reclama tanto para Deus, mas Ele é tão bom, Ele é misericordioso, e é por isso que nós estamos aqui, é por causa da sua bondade, né? Às vezes eu posso dizer, eu tenho a minha casa porque eu trabalhei, porque eu consegui também, mas se eu tenho a minha casa, é porque Deus é bom, Ele tem me dado saúde, né? Então tudo na nossa vida é tudo por causa de Deus. Por isso que a gente tem que pôr em primeiro lugar Deus, né? Como diz na palavra de Deus, primeiro lugar é Deus. E sempre em nossas vidas, primeiro lugar não tem que estar filhos, não tem que estar esposo, esposa, mãe, pai. Mas quantas das vezes a gente troca o pai, a mãe, o esposo, põe em primeiro lugar e deixa Deus em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto, né? Ou às vezes até esquece. Mas a hora que eu preciso de uma bênção, Deus está em primeiro lugar, né? A hora que eu preciso de uma cura, aí Deus está em primeiro lugar. A hora que eu preciso, ai Senhor, eu preciso de uma libertação, aí eu lembro de Deus, né? Ou então às vezes que eu estou passando por uma dificuldade, uma tribulação, aí sim eu lembro de Deus. Mas não vamos deixar chegar a esse ponto, mas vamos sempre pôr Deus em primeiro lugar, né? E eu convido os irmãos a colocar de pé, eu vou estar adorando ao Senhor com esse hino muito bonito que diz que, Senhor, eu adoro a Ti, Senhor, eu renuncio tudo por amor a Ti, né? Senhor, eu quero somente a Ti, e me ajude a me santificar cada vez mais. Então vamos meditar, né? Que os irmãos meditem em suas casas nestes versículos, que é muito interessante e Deus fala muito com a gente, né? Em sempre fazer a vontade de Deus, amém? E olhar sempre para as nossas vidas, o que eu tenho que mudar, e não no que o irmão tem que mudar, no que eu tenho que fazer, e não no que o irmão tem que fazer, amém? Então vamos adorar o Senhor. Pra te honrar.
queremos, ó Pai, ser santos, ó Senhor, adorar a Ti em espírito e em verdade, fazer a Tua vontade, ó Pai, deixar as coisas do mundo de lado e pôr o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, ó Pai, mas não por obrigação, mas por amor, por gratidão a Ti, ó Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é glorioso e maravilhoso. Nós agradecemos a Ti em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Amém? Eu convido o pastor Eliezer para estar dando término do trabalho e convido os irmãos a irem ali na nossa cantina. Hoje vendendo canjica para quem gosta, quem quer comer aqui, a gente vai estar vendendo copinho, mas também teremos os potinhos. Quem quiser levar para casa, tá tudo bem embaladinho, a gente vai embalar bonitinho. Quem quer comprar, levar para sua casa. Então, irmãos, por favor, nos ajudem, tá bom? Foi feito com muito amor, com muito carinho e está muito gostoso. Então, Deus abençoe. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Convido os irmãos a se pôr de pé. Os avisos para o dia de amanhã, às 17h30, às 5h30 da tarde, oração até às 18 horas, das 18 às 19 a grande escola dominical. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agradecer ao Pai por esta oportunidade. Pai querido, louvado seja o Teu nome santo. Eu te agradeço, Senhor, por estar na Tua presença juntamente com os meus irmãos. Toda honra e toda glória, Senhor, seja para Ti. Te agradeço, Senhor, pelos louvores, pelos testemunhos e pela Tua palavra, Senhor, Pai, que tem falado ao meu coração e ao coração dos meus irmãos. Pai, eu te agradeço, Senhor. Guarda-nos e leva-nos em paz para os nossos lares e nos conceda, Senhor, um repouso de paz. Pai, guarda os nossos irmãos da congregação da cidade de Igaraçu que esteve conosco nesta noite, Pai. Senhor querido, conforta e dá a Tua vitória ao Teu servo, pastor Tiago, Senhor. Pai querido, abençoa ele, abençoa a sua esposa, abençoa aquela congregação que está em suas mãos, Pai. Alivia a sua carga, Pai. Dá a Tua paz ao Teu filho. Louvado seja o Teu nome santo, Senhor. Eu te agradeço em o nome do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco. Amém. Amém. A paz do Senhor a cada um de vocês. Amém. Que Deus vos abençoe.